Obrigada, senhor vice-presidente desta comissão, que está, enfim, presidindo nesse momento a sessão. Eu cumprimento também o senhor Marcelo Campelo, que é ex-secretário de Saúde do Estado do Amazonas. Senador Randolph, o presidente Almar falou que não rendeu, né, Marcelo, doutor Marcelo, a sua vinda aqui. Ele não rendeu, a minha percepção é que as suas respostas elas foram, de certa forma, muito evasivas. Quando o senador Eduardo Braga apresenta um ofício aqui, mostrando que a White Martins, em 16 de julho, já sinalizava um possível colapso no fornecimento de oxigênio, me faz pensar assim, meu Deus, o colapso chegou em janeiro, quer dizer, isso foi em julho. O que o governo do Amazonas fez? Nada, porque o colapso chegou, milhares de pessoas morreram e nós estamos discutindo aqui o fornecimento ou não. O que aconteceu nisso tudo? O que eu vejo claramente? E olha, senador presidente dessa sessão, senador Randolph, o que eu vejo, sinceramente, a minha constatação, né? Que não faltou planejamento em todas as esferas. A maior prova disso é planejamento, e sobrou demais. O negacionismo, sobrou, né? Incompetência, negacionismo e também corrupção. E aí eu me pergunto, né? Quando a Pfizer veio e ofereceu, em agosto do ano passado, 30 milhões de doses, depois 70 para o governo federal e simplesmente o governo ignorou. A White Martins chegou para o senhor, para o governo do estado do Amazonas, já sinalizando à secretaria que poderia acontecer esse colapso em julho. E isso não aconteceu. Então, realmente, o que a gente constata? Que, além do planejamento, é a falta de respeito com as vidas. Para mim, é claro isso. Então, eu gostaria só de fazer algumas perguntas, porque como eu percebia, era claro para mim essa questão de respostas evasivas, eu queria insistir com algumas perguntas e gostaria que o senhor fosse claro, né? Que com relação a essa presença do governo federal no Amazonas, no mês de janeiro passado, em uma delegação chefiada, claro, pela doutora Mayra Pinheiro, né? Eu pergunto ao senhor, como foram as tratativas para a ida dessa delegação do Ministério da Saúde ao Estado do Amazonas? Foi o Estado que procurou o governo federal ou foi o contrário? Foi através de uma reunião, o gabinete do ministro Pazuello pediu para ter uma reunião online com a equipe. E que dia que foi? Porque assim... acho que foi 31 de janeiro, onde eles estavam... dos questionamentos que nós estávamos pedindo insumos, equipamentos para ampliação da rede. E eles queriam entender o porquê que nós estávamos pedindo tantos insumos e equipamentos. Nós explicamos, eu apresentei o plano de contingência, quantos leitos a gente precisava ainda ampliar e para entender melhor a situação, enviou a equipe até Manaus. O senhor está falando dia 31 de janeiro? Desculpa, dezembro, desculpa. 31 de janeiro de 2020. Dezembro. Dezembro de 2020. 31, porque o senhor falou 31 de janeiro, então é 31 de dezembro. Eu errei. Ok. Qual era a motivação oficial dessa delegação? Vamos lá. Chefiada pela doutora Mayra. Estava prevista o incentivo ao tratamento precoce por parte dos representantes do governo federal? Houve alguma ação ou planejamento em defesa do tratamento precoce por parte da equipe do Ministério da Saúde junto à Secretaria de Saúde do Amazonas? Houve um planejamento nesse sentido? Vamos atuar nesse sentido? Houve uma reunião, apresentação dessas ideias do Ministério da Saúde, não houve um planejamento escrito. Houve o pedido de que nós colaborássemos ou que nós entendêssemos a proposta dela. Como era uma proposta para atenção básica e nós não era para a rede de média e alta complexidade, então as tratativas foram mais com as prefeituras ou a Prefeitura de Manaus. Então eu pergunto ao senhor, qual foi o resultado prático da presença, porque foi falado muito sobre essa presença da delegação ali, mas qual foi o resultado prático da presença da equipe da doutora Mayra Pinheiros em Manaus? Foi produzido algum documento ou relatório sobre esse período da permanência dessa delegação em Manaus? Um dos resultados práticos, e que foi importante,
ela trouxe as equipes da Força Nacional de Saúde que nós tínhamos requisitado. Essa Força Nacional de Saúde permaneceu todo o mês de janeiro e parte do mês de fevereiro com a gente, ajudando na análise das ações necessárias para a pandemia. Existem relatórios diários da Força Nacional de Saúde que estão disponíveis e a gente pode enviar para a CPI, eu acho que já foi enviado. Perfeito. O governo do estado teve alguma participação na experiência do Tratikov em Manaus? Foram consultados sobre o uso da plataforma e o que foi dito sobre o uso e o que seria feito em Manaus? Porque não está claro para a gente o que de fato essa experiência do Tratikov em Manaus, de fato... Não houve experiência, não chegou a ser instalado, porque a doutora Mara falou sobre o assunto, mas não deu detalhes. No dia 11, houve uma apresentação expositiva em relação ao Tratikov. No caso do governo do estado, eu mandei a equipe de TI entender o que era, eles deram uma negativa dizendo que não tinha condições de implantar e simplesmente nós não demos continuidade. Na Prefeitura de Manaus, eu acredito que eu saiba, também não fizeram nenhum tipo de instalação ou uso desse sistema. A minha pergunta vai nesse sentido. Vossa Senhoria sabe se foi prescrito para qualquer cidadão do estado algum medicamento constante do kit Covid a partir da plataforma Tratikov? Não, acredito que não, porque ela não foi instalada. Beleza. Do sistema. Afinal, o tratamento precoce foi adotado pelo governo do estado do Amazonas? Não, nós não adotamos tratamento precoce e a conduta médica que dizia qual a medicação que deveria tomar. Não adotamos essa prática. Ok. Bom, a Polícia Federal já deflagrou 4 fases da Operação Sangria no estado do Amazonas, por meio da qual são investigados fatos relacionados a possíveis práticas de crimes, como pertencimento à organização criminosa, fraude à licitação, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro. Na primeira fase da operação, verificou-se que uma empresa comercializadora de vinhos, utilizando-se de empréstimos de dinheiro, adquiriu de uma empresa local os respiradores pulmonares. Em seguida, revendeu-os ao estado do Amazonas com o preço superfaturado. Aparentemente, a operação abrange 4 contratos firmados pelo estado ao longo do último ano, totalizando valores em torno de 22 milhões, um pouco mais de 22 milhões de reais. São esses: locação de um hospital de campanha para o tratamento de pacientes com Covid, lavanderia hospitalar externa, diagnóstico por imagem e prestação de conservação e limpeza. E segundo o delegado da PF, o Henrique Albergaria, em todos os casos há indícios de fraude no processo de licitação, serviços e produtos contratados a preços superfaturados e pagamentos por trabalhos não realizados. Sobre essa operação, pergunto ao senhor. O senhor sabia que o estado estava adquirindo respiradores de uma empresa de vinho? O senhor conhecia os representantes dessa empresa? O senhor tinha alguma relação comercial com a empresa ou sabia de alguém do governo que tivesse? Senadora, na época dessa aquisição eu não estava na Secretaria de Saúde, então eu não conhecia nada sobre esse processo nem sobre as pessoas. Então o senhor não sabe dos preços praticados nas licitações e se estão distantes dos demais preços, assim? Não, eu só sei do que eu vi e que eu li depois, inclusive pela imprensa, etc. Então esses preços praticados nas licitações organizadas pelo Estado do Amazonas, eles estão distantes dos demais preços? Na época, o que eu sei é que os preços de respiradores estavam a preços exorbitantes. Então, eu não sei se, na época, a análise foi feita nesse sentido. O que eu sei é que não fazia parte desse processo. Eu cheguei depois, inclusive o processo de apuração interna de sindicância e de controladoria geral já estava em andamento, instaurado pela secretária de saúde da época. E em relação à locação do hospital de campanha, o senhor conhece o empresário Newton Lins, cuja família dá o nome ao hospital? Eu conhecia o empresário de nome e conheci ele durante esse processo de dar requisição administrativa. Não houve uma licitação para contratação, houve uma requisição administrativa e nenhum valor foi pago a esse hospital até agora, porque os valores estão sendo analisados. Então eu pergunto ao senhor, por que foi escolhido o hospital que aparentemente não atende às necessidades para o qual se prestava? Não, o Hospital Newton Lins era o único disponível naquele momento
com características do hospital. Ele foi hospital da Unimed durante 5 anos, então ele atendia assim as características. Nós fizemos as adequações necessárias, uma auditoria, uma inspeção do Ministério Público Estadual com a Visa Manaus e outros órgãos fizeram uma análise, recomendaram diversas ações, fizemos um plano de ação e executamos. O hospital atendeu quase 700 pacientes. Ok, e por que não foi realizada a licitação para alocação? Não foi feita a licitação porque foi feita uma requisição administrativa. Era aquele espaço que tinha, o único espaço que tinha. Foi feita uma pesquisa em todos os hospitais privados de Manaus. Nenhum deles tinha disponibilidade mais de leitos. Inclusive, a Defensoria Pública entrou com uma ação para que o Estado requisitasse o Hospital Newton Lins. Não houve acordo porque nós queríamos pagar a tabela SUS e mais uma diferença por leito, e eles não aceitaram, e aí foi feita a decretação da requisição para depois discussão dos valores. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade e dizer mais uma vez que a cada desenrolar dessa CPI, a cada sessão, a gente sai estarrecido, triste, né, porque o que a gente já constata para esse número exorbitante de óbitos no país é que realmente faltou planejamento, respeito às vidas, e sobrou muito, muito mesmo. Eu falo para o senhor, sobrou incompetência, negacionismo, e a gente vai ver no decorrer dessa CPI, com os secretários que virão aqui, corrupção também. Então, não é só a corrupção que mata, o negacionismo e essa incompetência também matam. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Agradeço o comparecimento do convidado. Eu queria iniciar minha fala esclarecendo ao senhor que a saúde pública, como direito de todos e dever do Estado, a culpa do Estado não exclui a culpa do governo federal, porque isso é chamada culpa concorrente. Então, o senhor está aqui e eu quero lembrar também que o senhor foi convocado pela base aliada do presidente Jair Bolsonaro. Foram integrantes do presidente Jair Bolsonaro que fizeram essa convocação, claro, aprovado pela CPI, mas que, quando o governo federal vê um aliado envolvido em alguma coisa, ele não quer vincular. Ele fez isso com Pazuello, com todos os generais que deixaram o Planalto, Santa Cruz, Rego Barros, inúmeros outros aliados, e também fez isso com o governo do Amazonas e está fazendo com o senhor. Então, por que ele faz isso? Porque ele age como se não tivesse responsabilidade para tentar se eximir da sua responsabilidade, que é patente, porque quem tem legitimidade para celebrar contratos é o Estado brasileiro, através do presidente da República, eu não tenho dúvida disso. Queria deixar claro para o senhor que no dia 23 de dezembro de 2020, o governo do Estado do Amazonas decretou o fechamento das atividades, não é isso? Não, isso aconteceu no dia 23. Exatamente no dia 27, após alguns protestos da população, ele voltou atrás e permitiu a reabertura. Não foi isso que aconteceu? Exato. Então, veja bem, dia 23, o senhor é secretário de Estado de Saúde, o governo entende que tem que determinar medida de restrição, fechando para não proliferar o vírus, e dia 27, 4 dias depois, ele volta atrás. Em 4 de janeiro, o deputado Osmar Terra declarou que, aspas, embora noticiário alarmista, Manaus tem queda importante de óbitos desde junho, mostrando uma imunidade de rebanho em formação, e se manteve assim até o último dia do ano. 10 dias após essa declaração, a cidade entrou em colapso. Então, veja bem, Vossa Senhoria informou que sua secretaria foi contrária à reabertura. Não é isso? O senhor foi contrária à reabertura das atividades. A recomendação da rede de assistência da Fundação de Vigilância e Saúde era a restrição, porque é a única medida que pudesse dar uma trégua para a rede. Tá. O governo estadual utilizou alguma fundamentação técnica para a reabertura? Porque, veja bem, se no dia 23 o governo fala, olha, tem que decretar, é lockdown, com aval do senhor, como secretário, dia 27 ele volta atrás, dia 10 entra em colapso.
Quero lembrar ao senhor que só no dia 14 faleceram 159 amazonenses. Isso foi o recorde. Então eu pergunto, o governo do Estado utilizou alguma fundamentação técnica para voltar atrás? Senador, a retomada do decreto, ou a revogação do decreto, se deu em função da pressão das manifestações, inclusive a orientação da segurança pública em relação às manifestações que estavam sendo violentas. Com todo respeito, dentro da Constituição Federal existem bens jurídicos a serem protegidos. A liberdade é um deles? É. Mas o principal bem jurídico que tem que ser protegido pelo poder público é a vida humana. Então, quando você tem um conflito entre dois bens jurídicos, eu não tenho dúvida, sacrifique-se aquele de menor valor. Então, o senhor está falando como secretário estadual de saúde do estado do Amazonas, que era necessário decretar o lockdown, foi decretado, 4 dias depois, por uma pressão de algumas pessoas, volta-se a liberar. O colapso, 10 dias depois, o colapso no sistema de saúde, as pessoas morreram asfixiadas. Isso é um homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4, quando diz se o crime é praticado com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar perigo comum. Isso é crime hediondo. Então o senhor está falando que foi por pressão e não foi uma decisão técnica. Isso é muito sério. A responsabilidade do senhor, enquanto secretário de Estado da Saúde, a responsabilidade do governador é patente. Porque quem, de qualquer forma, concorre para o crime, deve responder pelo mesmo crime. Eu pergunto, houve pressão do governo federal para que fosse feita essa reabertura? Desconheço. Por gentileza, o senhor está aqui para dizer a verdade. Eu não tinha nenhum representante do governo federal no comitê de crise. Eu desconheço essa pressão. A formação do senhor em engenharia, do governo do Estado, o senhor, tudo bem que o senhor estava gerindo uma pasta sensível, que para mim, na minha humilde opinião, tem que ser ocupado por uma pessoa técnica, que saiba o que é Sistema Único de Saúde, que saiba o que é gerir o sistema de saúde, que saiba que o principal bem jurídico é a vida humana. Não é à toa que o abre-alas do Código Penal começa com os crimes contra a vida. E se eu me falar que entre um conflito, entre uma pressão da população para abrir o comércio e salvar a vida, sacrificou-se em um único dia 159 amazonenses. Essa responsabilidade é de vocês. E isso tem que ser dito para a população brasileira. Caso fosse feita alguma transferência de sigilo, agora essa pergunta para o senhor. Se fosse feita uma transferência de sigilo das comunicações de Vossa Senhoria, por essa comissão, haveria registro de algum integrante do governo federal solicitando a reabertura? Preste atenção, porque a CPI pode quebrar o sigilo do senhor. E eu estou perguntando, se caso for feita essa abertura do sigilo do senhor pela CPI, vai haver ali, o momento de o senhor falar é agora. Nós temos uma lei que abraça testemunho e réu colaborador. Eu acho que o senhor podia até se valer dela. Se valer da lei de proteção a testemunho e réu colaborador. Não puxe para uma responsabilidade se o senhor não tem. Por favor, o comportamento do senhor vai ter responsabilidade, seja civil ou penal. Então, eu estou perguntando, se essa CPI determinar a quebra do sigilo das comunicações do senhor, essa comissão vai ver ali algum registro de algum integrante do governo federal solicitando a reabertura do comércio no estado do Amazonas? Senador, eu trabalho com a verdade, e a verdade é que eu não tinha contato com o governo federal nesse nível político que o senhor está se referindo. Então, não tem nenhum contato no registro do senhor, se for feita a quebra de qualquer pessoa do governo federal solicitando que fosse reaberto o comércio? Não, não há. Perfeito. O senhor mencionou que o foco da visita da senhora Mayra Pinheiro a Manaus foi a promoção do uso de medicamentos chamado kit Covid, cloroquina, ivermectina, azitromicina. Antes dessa visita, o governo federal já havia atuado na promoção do uso desses medicamentos contra a Covid junto ao governo do Estado? Enquanto eu estava lá, não. Sabemos que o senhor não é médico, mas no entendimento da secretaria que o senhor comandou, a cloroquina é um remédio eficaz contra a Covid?
existia uma nota técnica do ano passado que falava sobre isso, mas ela estava obsoleta em função do que já foi feito. Sim ou não? A cloroquina é eficaz no combate ao Covid, secretário? Sempre as orientações eram para deixar isso na conduta médica. Então, acredito que o médico tinha que tomar decisão. Você acha que na bula da ivermectina está lá? Não, só um minutinho. Não, porque você estava no lançamento do Tratecov lá. E lá fez uma coisa, que você distribuiu o kit Covid. 2 milhões de cloroquina para unidades básicas de saúde, onde a pessoa chegava lá e pegava o kit Covid. E quando você disse há pouco, e eu fiquei quieto porque eu acho que não fluiu a tua presença aqui, não fluiu absolutamente, não houve esclarecimento nenhum. Né? Eu acho que as investigações, por outro lado, vão... Pois você veio aqui só para tentar explicar o inexplicável. A falta de oxigênio foi uma coisa, Marcelo. Mas uma coisa que eu quero dizer, o interior do Amazonas não teve os casos que teve em Manaus. Manaus, primeiro que Manaus, a população é maior do que o interior toda. Né? Primeiro caso. Segundo, no interior do Amazonas as pessoas vivem mais isoladas que a capital e não tem aglomeração. Totalmente contrária à política que o governo prega. Porque no interior não tem bailes, não tem bar, a pessoa trabalha, vai para casa, não tem essas aglomerações todas como tem na capital. Que o governador tira o lockdown num dia, aí lá numa praça está lotado de gente sem máscara no dia seguinte, se infectando. Então o interior é uma situação diferente, não é o interior do Amazonas, é o interior da Amazônia todo. Lógico que nós tivemos problemas, em municípios grandes tivemos muitos problemas, teve que se transferir muitos pacientes para Manaus, mas o número de casos e de óbitos não foi por causa de tratamento precoce, foi pelo isolamento. Essa que é a diferença entre a capital e o interior. Não é? E mais, quando se faz uma contabilidade de UTIs, é porque no interior se tem hospitais em todos os municípios, mas não tem recursos humanos. Primeiro que não é qualquer profissional de saúde que sabe entubar uma pessoa. Tem que ter intensivista para fazer isso. E você passou o dia todinho aqui e não conseguiu falar isso que eu estou te dizendo. Então nós não temos. Agora, as outras coisas, falta de planejamento em relação ao oxigênio, isso é gravíssimo. E outras coisas mais que está sendo investigado e que você vai ter que responder por isso, que é natural. Eu também tenho problemas para responder e respondo de cabeça erguida porque eu sei que não fiz nada. Inclusive, senador Cotarati, senadora Leila, que estão aqui, o Hospital Delfim Aziz tem o nome Delfim Aziz porque é minha mãe, que já é falecida, mas tem mais de 500 leitos. Tem poucos hospitais no Brasil com mais de 500 leitos. São 180 leitos de UTI e 300 e poucos leitos para utilização, mais de 500 leitos. E me orgulha muito eu ter construído esse hospital na cidade de Manaus e no meu estado do Amazonas. Obrigado, senhor presidente. Só para ainda concluir, esses medicamentos que eu te falei do kit Covid, eles eram distribuídos na rede estadual do Amazonas? Foram, né? Ele foi distribuir esse medicamento nesse lote de hidroxicloroquina, foi enviado às prefeituras. Foi o governo do Amazonas que pediu para que fossem enviadas a cloroquina, hidroxicloroquina, outros medicamentos do chamado kit Covid? O hidroxicloroquina é utilizado regularmente na rede, inclusive pelo CEAF, para outras causas. Né? E nós estávamos com o estoque zerado. Mas não era para outras causas, né? Sim, para outras causas. Você está querendo subestimar a capacidade intelectual de qualquer pessoa. Não é isso. Estou dizendo que o pedido também atendeu para repor esses estoques de outras causas. O senhor também não me respondeu quando eu falei que houve o lockdown, 4 dias depois o governo voltou atrás por pressão, e eu perguntei, e aí entrou no colapso em 10 dias, 159 pessoas morreram em um único dia, e eu perguntei se houve pressão do governo federal, o senhor falou que não, então houve pressão de quem? Para reabrir o comércio, para reabrir.
Não, a pressão que eu vi foi dos povos, da população. Mas ele se sobrepõe? Como que pode a sua população vai falar, eu quero... Foi feito o decreto lockdown para não permitir, para que seja violado o principal bem jurídico que é a vida humana. Eu quero o meu comércio de volta. Aí vocês, subservientemente, faz apenas de forma submissa, faz isso? Sem nenhuma avaliação com a cientificidade? Não, foi feito... Foi precedida de várias reuniões, o senhor tem responsabilidade, o senhor é secretário de Estado de Saúde, o senhor tem que obedecer à ciência. Por favor. Eu fico muito triste quando eu vejo que nessa comissão aqui estão jogando no lixo a ciência. Respeitem a ciência. Respeitem que quando há um conflito entre bens jurídicos, a vida humana se sobrepõe a qualquer outro bem jurídico, inclusive a liberdade do comércio. Porque economia a gente põe ela de volta, mas salvar a vida humana não. Quanto que vale uma vida de um amazonense? Quanto que vale uma vida de uma mãe, de um pai, de uma criança, de uma irmã? Isso que o senhor tinha que ter pensado, e o governo. O senhor mencionou que esses medicamentos eram destinados para doenças reumáticas, entre outros. Mas a senadora Elisiane, por exemplo, mostrou que a quantidade recebida era muito superior. O senhor reconhece que esses medicamentos foram enviados para o tratamento da Covid? Sim, por favor. Sim. Foi enviado a pedido... Perfeito. Para a distribuição da prefeitura, a pedido do governo federal. Tá. O senhor mencionou que a senhora Mayra antecipou, durante sua visita a Manaus, o lançamento do aplicativo Tratkov. O senhor falou que a senhora... Falei que ela comentou a respeito que ia ser apresentado. O senhor poderia detalhar exatamente o que ela disse? Porque, olha só, a Mayra estava lá falando do Tratkov. O senhor é o secretário de Estado da Saúde. O que ela falou sobre o Tratkov? Ela falou que era uma ferramenta que iria facilitar o diagnóstico. Só não deu mais detalhes porque iria ser apresentado depois. Ela disse que estaria disponível para todos os brasileiros e não só para os médicos? Não me recordo, senador. Não me recordo. O senhor secretário de Saúde recebe ela falando que vai lançar um aplicativo Tratkov num estado que está tendo um alto índice de mortalidade por Covid. Ela fala que vai lançar o aplicativo. O senhor não sabe nada do aplicativo? Não, o aplicativo não estava com a doutora Mayra na época. Mas ela iria ser apresentada. Seria disponibilizado para todos os brasileiros e não só para os médicos? Eu acredito que ia ser, pelo que eu vi do sistema, ia ser disponibilizado na rede básica de saúde. Para todos os brasileiros. Eu não lembro dessa afirmação, olha só, mas se ela basta o senhor entrar, registrado... basta o senhor entrar no Tratkov e colocar os sintomas da Covid que ele já te prescrevi, ivermectina e hidroxicloroquina. Isso é crime. Isso é um genocídio. Nós não disponibilizamos essa ferramenta para a rede. Mas o senhor era secretário de Estado e estava lá sendo conivente. Quem, de qualquer forma, concorre por crime, responde pelo mesmo crime. Não tem dúvida disso. Perfeito. A equipe do Ministério da Saúde, chefiada pela secretária Mayra Pinheiro, fez um tour por 13 unidades básicas de saúde de Manaus. Ela fez um tour lá por 13 unidades, promovendo o uso da cloroquina em janeiro de 2021. O senhor tinha conhecimento na época dessas atividades? Ela tinha duas agendas. Uma agenda para trabalhar como governo do Estado, para conhecer algumas unidades de saúde de média e alta complexidade, e outra com atenção primária com a nova gestão da Prefeitura de Manaus. Essa agenda com a Prefeitura eu não acompanhei. Alguma unidade de saúde do governo estadual foi visitada pela equipe do Ministério da Saúde? Alguma unidade foi visitada por uma equipe com a doutora Mayra? Sim, se for a doutora Mayra, sim. A reunião inicial do dia 4 foi feita dentro do auditório de uma unidade de saúde que foi o Delfina Assis. Nessa reunião houve o chamado tratamento precoce? Foi discutido? Não, foi abordado sim por ela essa necessidade, ao ver dela, desse tratamento. Tá, senhor presidente, já vou concluir, por favor. O senhor tem conhecimento de que qualquer palestra, aula, reunião ou comunicação de qualquer tipo dessa equipe do Ministério da Saúde para funcionários estaduais de saúde sobre o tratamento precoce? Chegou ao conhecimento do senhor qualquer palestra, aula, reunião, comunicação dessa equipe do Ministério da Saúde para os funcionários estaduais
sobre o tratamento precoce? Não, sobre esse tratamento precoce, a única reunião que eu participei, eu estou falando para os funcionários. Não tenho conhecimento. Não tem. Senhor presidente, para mim está muito claro a responsabilidade tanto do governo do Estado como do secretário de Estado de Saúde os 488.404 brasileiros e brasileiras que perderam sua vida humana quando num conflito de bens jurídicos diferentes, não se priorizou aquilo que é mais sagrado na Constituição Federal, que é preservar pela vida humana o respeito à integridade física e à saúde.